chegou a hora do tempo de valor e hoje nós vamos falar sobre como começar a investir. Você vai entender a importância de identificar o seu perfil de investidor. O Fabrício Baumgartner, educador financeiro do Sicoob, vai explicar passo a passo para a gente. Você, é claro, pode participar enviando a sua pergunta no nosso WhatsApp e a gente responde ao vivo para você. Enquanto isso, você vai conferir a história do Elker, que já é um investidor arrojado. Olha só. Quem entende um pouco de economia sabe que lugar de dinheiro não é debaixo do colchão. E para o Elker, isso vai um pouco além. O dinheiro nunca chega a ser físico. São sempre números na tela do computador que, com apenas 2 cliques, podem se multiplicar. Eu vou lá, coloquei R$1.000 há 3 semanas atrás, quando estava 290 mil. E hoje está 330. Quando eu realizei os R$1.000, era 1.000. Se eu realizasse hoje, era 1.300. Então você tem que conviver constantemente com: se eu vender, eu deixo de ganhar. Se eu não vender, ele pode cair, então eu tenho que estar exposto a um risco. De forma resumida, as criptomoedas são como o real ou o dólar, com a diferença de que são utilizadas apenas de modo virtual. São descentralizadas, não pertencendo a nenhum governo e também possuem custo zero de transação. Por isso, muitos investidores fazem compras quando o valor está menor para vender em alta. É aí que está o lucro. O Brasil teve um aumento no número de investidores da Bolsa de Valores, um salto de 43% dos 2.200.000 em 2019 para 3.800.000 em junho deste ano. Mas apesar de mexer com números na tela de um computador, o Elker também tem investimentos para garantir a estabilidade financeira. A primeira realização de lucro minha foi comprar um terreno para construir kitnet, porque acho que a gente escuta a vida toda dos pais, do tio, que terreno é a melhor coisa, apartamento é a melhor coisa. Então, hoje, eu já tenho uma vida um pouco mais estável porque eu consigo diversificar. Então, no ano que o Bitcoin está em baixa, que a gente chama no inverno, cripto, que nada está rendendo, não está subindo, não tem como tirar dinheiro daquele local, eu acabo tirando dinheiro dos outros investimentos. Tudo começou cedo, logo após sair de casa, mas com investimentos diferentes. Agora, depois de tanto trabalho com criptomoedas, a família toda também aprendeu a investir. Tem jogos hoje que pagam com criptomoeda. Meu filho hoje ganha mais ou menos R$1.000 por mês jogando um joguinho. Então, ele tem uma criança de 6 anos que joga 3, 4 horas por dia porque ama jogar e vai caindo na continha dele lá todo mês a recompensa, que é as moedas do jogo. Você viu que o Elker já é um investidor arrojado, né? Há muito tempo já ele observa o mercado, mas ele começou investindo num terreno, né, Fabrício? Fabrício está aqui conosco para mostrar como começar, como dar os primeiros passos. E hoje a gente fala sobre o perfil do investidor. Por que é tão importante identificar esse perfil, hein, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Realmente, é muito importante a gente identificar os perfis, né, de investidor antes de realmente investir, né? Então, hoje a gente tem 3 tipos de perfis normalmente que a gente trabalha, né? Que seria um perfil conservador, alguém que preserva muito mais a segurança do investimento do que a rentabilidade, apesar de ter rentabilidade, né? O moderado, que ele já é um perfil que ele acaba, né, já arriscando um pouquinho, mas não muito. E temos o perfil arrojado, que é o caso do Elker, né? Ele é um perfil arrojado, ele investe em investimentos que, né, ainda não se tem clareza da regulamentação, nem de órgãos, né, e nem de instituições. Então, você pode ser um perfil arrojado, investir em bolsa de valores ou até próprio fundos de investimentos que te dão um pouco mais de risco, porém eles te trazem algumas coisas que podem, né, te ajudar aí a ter uma rentabilidade maior. Sim. Fabrício, é claro que quando a gente começa, né, naturalmente vai ser conservador, porque está aprendendo, né, tem que privar pela segurança primeiro. Mas tem como fazer um teste para descobrir qual é o perfil, né? A gente tem um QR Code, vai colocar aqui na tela para você de casa e você vai direto lá fazer esse teste para descobrir o perfil. É isso, Fabrício?
Exatamente, Sibeli. Existem algumas situações que primeiro, o teu perfil vai muitas vezes pelo teu conhecimento em relação ao investimento. Então você pode, como você citou, né? Você pode começar como conservador, ser moderado e no futuro arrojado, ou também pelo seu momento de vida. Porque muitas vezes o teu momento de vida te diz o seguinte: eu não posso, né, arriscar nenhum valor de investimento, apesar de um rendimento menor. Então eu posso ter momentos de vida que eu sou um pouco mais conservador e os momentos de vida que eu posso ser mais arrojado. Então, isso também é possível fazer. Então, leve em consideração o conhecimento em relação ao assunto e também em relação ao teu momento. O importante é começar. E aí, aos poucos, também dá para manter uma boa porcentagem, né? Num perfil conservador, digamos assim, e aos pouquinhos ir colocando uma porcentagem para começar a arriscar mais por rentabilidade maior, né, Fabrício? A gente tem perguntas dos nossos telespectadores, deixa eu ver. Meu nome é Ayrton, eu queria saber qual o valor para mim iniciar um investimento que poderia aplicar para começar. Precisa ter valor específico, Fabrício? O importante, Sibeli, é a gente começar a investir, né? E claro, aí eu ver qual é o tipo de investimento adaptado para o meu perfil e também adaptado à minha necessidade naquele momento. Então, a gente, né, tem um teste de perfil, como você falou no QR Code, do qual vai te dar qual o perfil que você é. Se você é conservador, moderado ou se já é arrojado. Então, com base nisso, você consegue saber o quanto, né? Você pode investir pouco, mas você pode investir também em investimentos que sejam um pouco mais arrojados mesmo sendo pouco, né? E outra coisa que é importante, né, Sibeli, é o tipo de investimento que você fizer, você também tem que diversificar, para que você não tenha problemas daqui a pouco. Eu estou precisando de um determinado valor e ele está investido, né, em um determinado investimento que eu preciso ter um maior tempo para ter uma rentabilidade. Então, isso também é legal, a gente ter esse tempo para trabalhar. Poder ter essa flexibilidade também, né? Tem mais pergunta? Meu nome é Caio e eu gostaria de saber qual é o modo mais seguro de investir. Tem modo mais seguro? Tem modo mais inseguro? Explica pra gente, Fabrício. Sim, na verdade, quando a gente fala de investimento, a gente tem que ver muito a segurança da instituição. E quando eu estou falando de um investimento conservador, sim, eu tenho que avaliar, né, da onde é a instituição, que tipo de investimento que é. Então, quando eu já estou no investimento um pouco mais arrojado, eu já não tenho tanta segurança assim, apesar de, sim, fazer filtros, ver as informações, muitas vezes eu não vou, né, ter certeza que eu vou preservar o meu capital, né, que eu não vou ter só a adesão de novos juros, né, mas também que talvez eu tenha um risco do meu capital não ser preservado. O perfil já demonstra que você está sujeito a riscos, né? Quando passa lá para o arrojado, você está arriscando ali para ganhar mais, por isso que é bom não colocar tudo num perfil, né, mais arrojado. Tem mais pergunta? Eu sou Fabiana Ceballos, eu gostaria de saber por onde as pessoas podem começar a investir, fazer investimentos. Dá para começar já numa renda variável, arriscando, ou obrigatoriamente tem que começar do início, dando um passo de cada vez? Então, Sibeli, na verdade é importante a gente ter ciência de onde vou investir, né? Eu não vou investir em renda variável direto sem conhecer os papéis da empresa que eu vou investir ou do fundo de investimento que eu vou fazer, não é recomendável. Recomendável sim que inicie então numa aplicação mais conservadora, do qual ele conhece, vai entendendo a dinâmica do investimento, né? Como que eu faço, como que eu constituo essa reserva, como que é a rentabilidade, para aí sim eu ser um pouco mais agressivo, tá? Importante entender o que está fazendo, né, Fabrício? Não adianta ter a vontade e a ambição, mas não ter segurança do que está escolhendo. E aí, aos pouquinhos, você vai descobrindo um pouco mais sobre o mundo dos investimentos, vai arriscando mais também. Muito obrigada, viu, Fabrício, pelas suas dicas de hoje. Quarta que vem tem mais tempo de valor, né? Sim, muito obrigado. E quarta que vem a gente vai falar um pouco mais sobre investimentos. É isso, Tempo de Valor hoje falando sobre o perfil do investidor e também sobre como começar de vez, né, a investir. Pode começar de uma maneira mais conservadora, aos poucos vai arriscando, mesmo que seja uma parte.